para que todos alcançassem esta palavra. E esta palavra tem que ser levada em todos os lugares, em todos os momentos. Essa palavra tem que ser levada nas praças, essa palavra tem que ser levada nos hospitais, esta palavra tem que ser levada nas casas, essas palavras tem que ser levada nas igrejas, esta palavra tem que ser levada nas prisões, para que assim a gente possa alcançar mais e mais almas para Ele. Jesus dentro do quarto. Muitos são moldados no dia a dia da sua vida. Como assim, irmão? Porque no dia a dia ele pode aprender com o acerto de pessoas e pode aprender com o erro de pessoas. Então ele é moldado. Se ele quiser ser ali moldado, transformado, ele vai ser. Mas o único oleiro que pode transformar uma vida pecaminosa em um ser que adore ao Senhor é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele mandou Jeremias descer a casa do oleiro para ele ver. Ali foi tipo uma ilustração para Jeremias ver que aquele oleiro, ele trabalhava no barro ali e o barro se quebrou. E ele pegou o barro novamente e fez outro da forma que ele queria, do jeito, do desenho, do formato que ele quis. E é assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Muitas das vezes a gente passa pelo aquele processo que o meu irmão falou no caminho. Esse processo é um processo de moldagem que o Senhor Jesus quer fazer na minha e na tua vida. E ele não é muito bom, porque tem que amassar o barro. E nesse amassar, ele vai tirando tudo que não agrada ao Senhor. Ele vai te moldando, ele vai tirando às vezes uma ira que você tem, se ira rápido. Ele vai te moldar, ele vai te transformar. Você vai passar por um momento que vai se irar, mas ele vai te ajudar a não se irar. O Espírito Santo vai te conduzir. Se você, vamos supor, é uma pessoa que gosta de beber, eu vou falar porque eu bebia demais, papai. Então vou falar aqui. Se você é uma pessoa que gosta de beber e o Senhor Jesus, ele quer te moldar, meu irmão, ele te molda, ele te limpa, ele te purifica. Mas sabe o que é que nós temos que fazer para poder a mão do Senhor vir trabalhar na nossa vida? Hein? Qual é o mistério aqui da palavra que de início diz logo? Que nós temos que descer a casa do oleiro. Nós temos que se locomover, ou seja, nós temos que drobar o nosso joelho, ter esse gesto de diminuição, nós temos que diminuir e ele vem crescer, ou seja, nós temos que nos ajoelhar ao Senhor. Ele é o oleiro, ele que vai nos moldar. Então ele é que tem esse poder todo para fazer essa transformação na vida. Qual é a área da sua vida que você quer ser transformado? É no financeiro que você gasta muito? Ele vai te ensinar a tu guardar as tuas finanças. É na família de ser um bom marido. Ele vai te ensinar a tu ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, um bom filho. Ele vai te ensinar, porque ele que molda as pessoas que querem ser moldados. Ainda tem esse que querem ser moldados, porque tem pessoas que não querem ser moldadas ainda pelo Senhor Jesus. Eu estou trazendo essa mensagem aqui porque aonde eu passo eu olho muitas pessoas que estão vivendo num estado deplorável, meu irmão, por causa das drogas. Eu passo naquela Coab de bike todo dia de manhã cedo e eu vejo multidões daqueles jovens, aquelas mulheres se acabando nas drogas ali. Então, uma vez nós fomos lá, os capelão fomos lá, ministrar a palavra na feira da Coab, e muitos me disseram que sabe o quê? Que não, eu que escolhi viver essa vida. Muitos dizem que eu não quero ir para uma casa de recuperação. Muitos dizem que não, o meu pastor falou uma palavra para mim e eu não quis mais ir para a igreja. E muitos escolheram ficar ali, escolhem ficar ali naquela vida. Então o inimigo ele cega, mas nós temos um oleiro que pode transformar aquelas vidas. Nós temos um oleiro que pode transformar a vida da nossa família. Como ele transformou a minha, transformou a do Luiz Marinha, do Raí, ele transformou a vida do Cleitinho, ele vai transformar novamente, porque ainda que caia, não ficará prostrado. Sim, glória a Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque ele o sustém com a sua mão. Porque a mão do Senhor, aonde ela alcança, a pessoa ela é transformada. Por mais que ele tenta ainda insistir,
Mas não vai ter como, meu irmão. A mão do Senhor onde pega, Aleluia, Pai. vai voltar para Jesus. Então, esta palavra eu estou trazendo aqui, porque quando a pessoa ela passa por esse processo de moldagem, de transformação, de libertação que o Senhor Jesus faz, ele se torna nova criatura. E através dessa nova criatura ele vai ter novos hábitos, novos jeitos de falar. Ou seja, ele antigamente era do mundo, ele era doidão, falava muita besteira, e hoje ele está falando algo que o Senhor bota na boca dele. São palavras de edificação, palavras de transformação. Então o Senhor Jesus, quando ele transforma uma pessoa, ele não transforma pela metade, ele transforma por completo. Então eu quero trazer aqui, porque desde o início o Senhor tem falado nessa mensagem. Porque quando a pessoa ela desce a casa do oleiro e ela é moldada pela mão de Deus, meu irmão, ela vai se preencher do Espírito Santo. A Bíblia, abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Bem em cima aqui. Atos capítulo 2. Então, igreja, não tem como a pessoa ficar da mesma forma depois que ela é moldada pelo Senhor. Eu vou fazer a leitura para não se demorar muito. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos reunidos. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Onde estão assentados. E apareceu distribuir entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui esses homens aqui, eles foram mudados. Quem era Pedro? Pescador, brabo. Pedro era brabo. Pedro não cortou a orelha de Malco. Quando ele estava ao lado de Jesus, Jesus: guarda a tua espada. Ou seja, quem estava do lado do Senhor Jesus estava sendo moldado por ele, instante por instante, ensinamento por ensinamento. Então aqui vai falar que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens. Quem era Mateus? Levi, que não era o publicano. Quem era, vamos botar, Paulo? O Espírito Santo, meu irmão, saiu por cima de todas essas pessoas. Por quê? Porque eles foram moldados pela mão do oleiro. Se você está aqui é porque você está sendo moldado. Meu irmão, mas eu tenho que ainda tirar de mim a ira, que eu ainda penso isso. Desça a casa do oleiro mais. Drobe os teus joelhos. Peça a Deus transformação. Porque lá no deserto que eu estava, minha diaconisa Vanosa, foi lá que eu pedi muita transformação. Deus, me dá paciência. Tu pensa que Ele vai te dar uma pessoa para te abraçar? Tu pensa que Ele vai te dar uma pessoa para te falar palavras bonitas? Não, Ele vai mandar uma pessoa que é para tu aprender a criar paciência, ou seja, para te atribular mesmo. Deus me dá sabedoria, Ele vai te botar em circunstância para tu procurar estudar. Deus me dá força, Ele vai te botar uma coisa para tu criar força, que é para tu sair moldado. Então foi lá no deserto que eu estava que eu comecei a buscar mesmo verdadeiramente, como eu falei para o irmão Rian, drobei o meu joelho, verdadeiramente, muitas e muitas vezes no chão, de madrugada, na comarca. Ou seja, o que eu quero falar, irmãos, é que quando a pessoa ela aceita Jesus, que ela aceita ser moldado, porque tem pessoas que estão do lado ali de Jesus, mas não quer ser moldado. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia, que é o nosso Judas, que traiu Jesus. Ele estava do lado de Jesus, mas ele não quis ser moldado. Ele estava do lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos, mesmo que Pedro escutava, mas ele não quis ser moldado. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que não quer ser moldado. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, não quer ser moldado. Ei, mas quem não quer ser moldado pelo oleiro, não se enche do Espírito Santo. Porque aquele que aceita ser moldado, ele se preenche do Espírito Santo, ele se preenche da ousadia, ele se preenche da força que o Senhor Jesus ele derrama na vida das pessoas. Ai, irmão, mas ainda não sou cristão, irmão.
eu sou afastado. Irmão, eu estou lhe dizendo uma coisa aqui. Você está afastado, você nunca foi cristão, mas uma coisa eu te digo, que a mão do Senhor está estendida para mim e para a tua vida, a qualquer momento que você quiser ser moldado por Ele. Você pensa que Ele não está observando? Ele está observando. Todos nós, tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo, Ele está observando. Ele está esperando só um momento. Só um momento que tu está, pelo menos aquele pequeno passo e dizer, eu quero Jesus. Oh, glória, aleluia. Porque quando você fala isso, você dissipa todo o mal. E o Senhor Jesus começa a agir. Mas como é que eu falei? Que a pessoa tem que ir até Jesus. Tem que buscar verdadeiramente. Tem que trocar o joelho. Porque nós vemos que Judas está do lado de Jesus, não quis. Nós vemos que Pedro, Levi, André, nós vemos que os 12 estavam ali, que eles brigavam entre si. Não brigavam entre si, tinha contenda. Mas quando eles verdadeiramente, aqui em Atos capítulo 2, Jesus subiu e deixou o Espírito Santo neles. Encheu eles de Espírito Santo. Aqui vai falar que eles falaram novas línguas e é assim que nós vamos fazer. Se você morar pela vida de uma pessoa, você vai falar em línguas. Aquela pessoa não pode até nem entender o que está falando, nem tu mesmo. Mas o nosso Deus lá no céu sabe o que está falando. É, igreja. Então é muito mistério, porque a Bíblia vai nos dizer que esses homens aqui, ó, depois que eles receberam o Espírito Santo, homens que eram bravos, pescadores, faziam coisas que não agradavam ao Senhor, quando eles foram totalmente moldados, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que na hora que eles saíram de onde eles estavam, eles começaram a anunciar o Evangelho com o quê? Com ousadia. E quantas vidas foram ganhas para Jesus? Mais de 3.000 vidas, não foi, irmão? Mais de 3.000 vidas, só pela pregação com ousadia que aqueles homens fizeram. Então eu estou trazendo aqui, meu irmão e minhas irmãs, que o Senhor Jesus... Essa casa é sua casa.